Mas só depois de ela me implorar por perdão de joelhos, com o filho bastardo choramingando ao lado. Não foi um assassinato impulsivo, planeei cada golpe como quem afia uma faca contra o vinho do Douro, saboreando o veneno da vingança. E agora, enquanto o sol se afoga no Tejo, eu sorrio para o vazio, porque a verdadeira morte veio para ela muito antes, no dia em que ousei acreditar no amor. O telefone tocou como um sino rachado na quietude da minha cozinha em Alfama, onde o cheiro de azeite e alho ainda pairava do jantar que eu preparara sozinho. Era uma quinta-feira qualquer, o tipo de dia que Lisboa engole sem piedade, com o ar úmido colando à pele como uma promessa quebrada. Eu estava debruçado sobre a mesa de carvalho, os dedos manchados de tinta preta de um rascunho de artigo que nunca terminaria, um jornalista freelance, aos 42 anos, a caçar sombras em jornais moribundos. O número no ecrã era dela, Maria. A minha ex-mulher. A traidora que ainda assinava os cheques de pensão alimentícia com a caligrafia que eu outrora beijava. Atendi sem pensar, o coração acelerando como o elétrico 28 subindo a colina. João. És tu? Graças a Deus. A voz dela era um fio de seda rasgada, entrecortada por soluços que soavam ensaiados. Preciso de ajuda. Tomás. O nosso Tomás. Ele está doente. Não tenho nada em casa, nem pão, nem leite. Podes trazer algo? Por favor, pelo miúdo. Tomás. O nosso Tomás. As palavras cortaram como navalhas afiadas no granito de Sintra. Ele não era nosso há 2 anos, desde que eu descobrira as mensagens, os lençóis amarrotados no nosso apartamento encheado, o cheiro de outro homem impregnado nas cortinas que eu comprara em Porto com o salário de meses. Tomás, o nosso filho de 8 anos, o único pedaço puro que restava de nós, ou assim eu pensava, até o DNA confirmar que o segundo filho dela, o que veio 9 meses após a separação, era de outro. O filho da traição. Mas ela ousava invocar o Tomás para me extorquir. Usar o meu amor pelo miúdo como moeda para o seu conforto. Eu ri, um riso seco quicou nas azulejos pintados à mão da cozinha, aqueles que pintáramos juntos numa tarde de verão regada a vinho verde. Maria, são 10 da noite. O Tomás está na cama, e tu sabes que eu só o vejo aos fins de semana por ordem do tribunal. O que queres realmente? Dinheiro. Mais uma conta para eu pagar enquanto tu desparasitas o teu novo ninho de amor. Houve silêncio do outro lado, o tipo de silêncio que precede uma tempestade no Atlântico, carregado de sal e raiva. Não é isso, João? O Rui. Ele perdeu o emprego. Não temos nada. Tomás perguntou por ti hoje. Ele precisa do pai. Rui. O nome do amante, proferido como se fosse banal, como o nome de um peixe no mercado da Ribeira. O homem que me roubara tudo, a mulher, a família, a sanidade. Eu via-o ainda, na minha mente, alto e bronzeado, com aquele sorriso de vendedor de carros usados que conquistava as mulheres nos cafés de Belém. Ele, que entrara na nossa vida como um hóspede casual e saíra com o meu mundo às costas. Pousei o telefone devagar, os nós dos dedos brancos contra a madeira. O apartamento estava vazio agora, exceto pelo eco dos meus passos e pelo quadro torto na parede, uma foto nossa em Cascais, eu com o braço à volta dela, Tomás a rir com um gelado derretendo na mão. Eu arrancara há meses atrás, mas o buraco na parede persistia, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Fechei os olhos e respirei fundo, o ar de Lisboa enchendo-me os pulmões, fado distante de um bar na rua de baixo, o rumor do Tejo lambendo as margens, o cheiro de mar e miséria que define esta cidade eterna. Eu não era sempre assim, um homem amargo a remoer ódios como uísque envelhecido. Aos 25, quando conheci Maria num concerto de fado em Alfama, eu era o romântico incurável, o tipo que escrevia poemas em guardanapos e sonhava com uma vida simples, um emprego estável no jornal público, uma casa com jardim em Sintra, filhos correndo descalços na areia de Carcavelos. Ela era a musa perfeita, cabelos negros como a noite do Douro, olhos verdes que prometiam segredos do mar, uma risada que fazia o vinho tinto parecer água. Casámo-nos um ano depois, numa capela em Óbidos, com o sol a dançar nas muralhas medievais e o padre a abençoar-nos com vinho do Porto. Os primeiros anos foram idílio. Tomás nasceu numa manhã de outono chuvosa, no Hospital de Santa Maria, e eu chorei mais do que ela quando o ouvi chorar pela primeira vez. Eu trabalhava turnos intermináveis, caçando escândalos políticos para pagar a hipoteca, enquanto ela ficava em casa,
a pintar cerâmicas inspiradas nos azulejos de Lisboa e a sonhar com galerias em Paris. Somos felizes, João, sussurrava ela nas noites em que o miúdo dormia e nós nos amávamos na varanda, com as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Mas o veneno infiltrou-se devagar, como a umidade nas paredes antigas de Lisboa. Eu via os olhares dela nos jantares com amigos, o modo como se demorava nas conversas com Rui, o colega dela na escola de artes onde lecionava. Ele era o oposto de mim, extrovertido, sem amarras, com histórias de viagens pelo Algarve e um carro desportivo que rugia como um touro em Pamplona. É só um amigo, dizia ela, quando eu questionava as mensagens tardias. Eu acreditava, porque o amor é cego, e eu era o idiota que fechava os olhos para as sombras. A traição explodiu numa noite de junho, há 2 anos. Voltei cedo do trabalho, um furo jornalístico que me libertara às 7, e encontrei-os na nossa cama. O ar estava carregado de suor e perfume barato, os lençóis enroscados como serpentes. Maria gritou, cobrindo-se com uma almofada, enquanto Rui se erguia nu, os músculos tensos como cordas de viola. Sai daqui, seu merda, rosnou ele, mas eu não me mexi. Fiquei ali, paralisado, o mundo a ruir como um terraço antigo em Alfama após o terremoto. Não chamei a polícia. Não gritei. Em vez disso, saí para a rua, caminhei até ao Tejo e atirei o anel de casamento na água negra, vendo-o afundar como o meu coração. Voltei horas depois, embriagado de vinho de mesa e fúria, e arrasei o apartamento, pratos estilhaçados, fotos rasgadas, o vestido dela de noiva queimado na lareira. Ela chorou, implorou, mas eu já estava morto por dentro. O divórcio foi uma carnificina legal, advogados em Lisboa a disputarem custódia, pensão, a casa que vendemos por metade do valor. Tomás ficou comigo nos fins de semana, um miúdo confuso que perguntava porquê, pai, e eu respondia com mentiras sobre coisas de adultos. Agora, 2 anos depois, ela ligava para pedir comida. Para o Tomás, claro, mas eu sabia que era para ela e para o Rui, para o novo rebento que chamavam de irmãozinho. O filho da traição. Eu ri de novo, desta vez mais alto, e peguei nas chaves do carro. Não para ajudar, mas para começar algo. Algo que me consumira nas noites insones, enquanto Lisboa dormia e eu planeava. Dirigi pelas ruas empedradas de Alfama, o motor do meu velho Fiat a gemer como um lamento de fado. O bairro estava vivo, velhas a pendurar roupa nas varandas, miúdos a jogarem à bola contra portas antigas, o aroma de sardinhas assadas misturando-se ao sal do mar. Parei num supermercado em Moraria, o tipo de lugar onde imigrantes de Moçambique e Angola compram especiarias, e enchi um saco, pão alentejano fresco, queijo de serpa, enchidos defumados, uma garrafa de vinho do Dão. Coisas que Tomás adorava. Mas no fundo do saco, escondido, pus um frasco pequeno, veneno para ratos, comprado numa ferraçaria em Benfica semanas antes. Não para o miúdo, claro. Para o Rui. Ou para ela. Ou para ambos, dependendo do humor da noite. Cheguei ao apartamento dela em Bairro Alto meia hora depois, o prédio com as escadas rangentes que eu subira 1000 vezes. Toquei à campainha, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Ela abriu a porta de Rob, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados. Atrás dela, Tomás espreitava, pálido e febril, enrolado num cobertor. Pai, gritou ele, correndo para mim, e por um segundo, o mundo parou. Abracei-o forte, sentindo o calor do seu corpinho contra o meu peito, o cheiro de shampoo de bebê que ainda usava. Obrigada, João, murmurou Maria, pegando no saco. Os seus dedos roçaram os meus, e eu senti o tremor, medo. Desejo. Repulsa. Entra. Toma um copo de vinho. Pelo Tomás. Eu entrei, o apartamento familiar mas estranho, fotos novas na parede, brinquedos espalhados, o cheiro de fraldas e desespero. Rui não estava, no bar, disse ela, servindo vinho tinto em copos lascados. Sentámo-nos na sala, Tomás no meu colo a devorar o pão, contando-me sobre a escola em Lisboa, os amigos, os desenhos que fizera de barcos no Tejo. Eu ouvia, sorrindo, mas a minha mente era um vórtice, imagens dela gemendo sob ele, o riso dele quando nas noites em que eu trabalhava, o ventre dela inchando com o fruto do adultério. Como estás, Maria? Perguntei por fim, os olhos fixos nos dela. Ela baixou o olhar, mexendo no copo. Difícil. O Rui. As coisas apertam.
Mas o bebê vem aí, e o Tomás precisa de estabilidade. O bebê. O filho da traição. Eu imaginei-o, um minúsculo traidor com os olhos do Rui, a mamar no peito dela enquanto ela pensava em mim, ou não pensava. Estabilidade, repeti, a palavra azeda na boca. Como a que tu me deste. Ou como a que o Rui te dá agora, entre cervejas e promessas vazias. Ela curou, os lábios tremendo. Não começas, João. Isso foi há anos. Eu errei, mas tu. Tu foste frio. Desapareceste. Eu ri, baixo e perigoso. Desapareci. Eu reconstruí a vida, Maria. Trabalho, Tomás, esta cidade que me engole vivo. Tu? Tu continuas a sugar, como uma sanguessuga no Douro. Tomás adormeceu no meu ombro, e eu te pus no sofá com cuidado, como se fosse porcelana de vista alegre. Levantei-me, aproximando-me dela. O ar entre nós crepitava, carregado de memórias e ódio. Eu trouxe o que pediste, disse, tirando o frasco do saco e colocando-o na mesa. Ela franziu o sobrolho. O que é isso? Para os ratos, respondi. Há muitos nesta casa, não achas? Os olhos dela arregalaram-se, o pavor misturado com algo mais, culpa. Arrependimento. Naquela noite, saí dali com o estômago revirado, mas o plano já fervia nas veias. A vingança não seria rápida, seria lenta, como o fado que se arrasta nas noites de Lisboa, penetrando a alma até ao osso. Começaria pelo Rui. Depois, por ela. E o filho da traição? Ele seria o catalisador, o inocente que pagaria pelo pecado dos pais, não com a vida, mas com a verdade que eu lhe contaria um dia, quando fosse homem. De volta ao meu apartamento, deitei-me na cama sem lençóis, o teto rachado a espelhar as fraturas da minha mente. Sonhei com o Tejo, águas escuras engolindo segredos, e acordei com o sol a invadir pela janela, prometendo um novo dia de caça. Os dias seguintes foram um ritual de contenção, como um toureiro em Sevilha a medir o touro antes do golpe fatal. Eu via Tomás na escola, esperava-o à saída com um sorriso colado ao rosto, levava-o a pastéis de nata na fábrica de Belém e ouvia as suas histórias inocentes sobre mães e pais que se amam para sempre. Cada palavra era uma faca no meu peito, mas eu sorria, porque o miúdo era o meu escudo, e a minha arma. Maria ligava esporadicamente, mensagens curtas, obrigada pelo pão. Tomás comeu tudo. Eu respondia com monossílabos, plantando sementes de dúvida. Diz ao Rui que cuide melhor da família. Ouviu? Rui. Eu investigava-o como faria a um corrupto no Parlamento. Como jornalista, tinha contactos, um detetive particular em Coimbra que me devia um favor de um caso antigo, um hacker amigo de Évora que navegava a dark web como quem passeia pelo Rossio. Descobri que ele perdera o emprego na construtora, subornos mal geridos, um escândalo que eu próprio cobrira no artigo anónimo. Agora, trabalhava de freelancer em reparações, consertando canalizações em prédios degradados de moraria, ganhando o suficiente para cervejas no bairro alto e fraldas baratas. A mulher dele, ex-mulher, na verdade, vivia em Faro com os 2 filhos, processando por pensão atrasada. Karma, pensei, bebendo um copo de porto na varanda, vendo as luzes de Lisboa acenderem-se como feridas abertas. Planeei o primeiro golpe numa noite de insônia, o fado de Amália Rodrigues e quando no rádio velho, gaivota, leva-me embora. Eu levaria Rui embora, não para o mar, mas para o inferno que ele merecia. Contactei o meu informador no jornal, um leak anónimo sobre os subornos dele, com provas fabricadas o suficiente para cheirar a verdade. Publica amanhã, disse eu. E menciona o nome, Rui Costa, o canalizador de bairro alto que lava mais do que tubos. No dia seguinte, o artigo saiu no Diário de Notícias, ex-funcionário de construtora implicado em rede de corrupção. Não era grande, mas bastava. Liguei para Maria ao meio-dia, fingindo preocupação. Viste o jornal? O Rui. Parece que tem problemas. Ela soluçou ao telefone, o pânico cru como o cheiro de bacalhau seco. João, o que faço? Ele nega tudo, mas a polícia. Eles vieram a casa. Tomás está aterrorizado. Eu fui até lá, o Salvador relutante, com um saco de compras outra vez, desta vez, brinquedos para Tomás e um envelope com 500 euros, para o miúdo. Rui estava na sala, pálido como giz,
fumando um cigarro com mãos trêmulas. Tu, rosnou ele ao ver-me. Isto é obra tua, não é? O traidor vingativo. Eu sorri, sentando-me no sofá como se fosse dono da casa. Traição. Eu. Não, Rui. Eu só conto histórias. Tu é que as vives. Ele avançou, os punhos cerrados, mas Maria interveio, as lágrimas escorrendo como chuva de inverno em Lisboa. Parem. Pelo amor de Deus. Sentei-me com Tomás no quarto, lendo-lhe um livro de contos populares portugueses, O Lobisomem do Minho, Amor Encantada, enquanto ouvia os gritos abafados da sala. Horas depois, Rui saiu a bater com a porta, murmurando ameaças sobre acabar contigo, filho da puta. Maria caiu nos meus braços naquela noite, o corpo mole contra o meu, o cheiro dela, lavanda e desespero, invadindo-me como uma droga. Ele vai embora, João. Diz que precisa de espaço. O que faço com o bebê a caminho? Eu segurei-a, as mãos nas suas costas, sentindo o pulsar da vida nova no ventre dela. O filho da traição. Fica comigo, sussurrei, as palavras doces como mel de rosmaninho. Por Tomás. Por nós. Ela hesitou, os olhos verdes turvos de dúvida, mas acenou. Ficou. Naquela semana, Rui desapareceu para o Algarve, para pensar, deixando dívidas e um apartamento vazio. Eu mudei-me temporariamente para lá, justificando com ajudar o miúdo. As noites eram um campo minado, fazíamos amor no quarto onde a traíra, os corpos colidindo como ondas no cabo da roca, mas era sexo de ódio, não de amor. Ela gemia o meu nome, mas eu via o rosto dele, eu mordia a sua pele, deixando marcas como assinaturas de posse. Dentro de mim, o plano evoluía. Não bastava destruir o Rui externamente, eu queria infiltrar-me, corroer a alma dela. Comecei a sussurrar dúvidas, ele nunca te mereceu, Maria. Olha o que te fez, grávida e sozinha. Ela chorava, agarrando-se a mim, e eu bebia aquelas lágrimas como vinho amargo. Tomás observava tudo, os olhos grandes e confusos, perguntando, o Rui volta, pai. Eu respondia, homens como ele não voltam, filho. Eles fogem. Uma tarde, enquanto ela dormia a sesta, o ventre inchando como as colinas de Sintra, eu revirei as gavetas dela. Encontrei cartas, mensagens antigas do Rui, promessas de amor eterno, fotos deles nus na praia de Comporta. Queimei-as na sanita, vendo as chamas dançarem como demónios. Depois, liguei para o detetive, encontra-me o paradeiro do Rui. E qualquer sujeira que ele enterrou. Os relatórios chegaram por e-mail criptografado, Rui em Lagos, alugando um quarto num motel decadente, a beber com prostitutas e a apostar em corridas de cavalos em Portimão. Mas o melhor, ele tinha uma amante local, uma rapariga de 25 com tatuagens de sereias, que ele engravidara também. 2 bastardos a caminho, ri eu, sozinho na cozinha, cortando cebolas para o jantar. O ciclo repetia-se, e eu seria o Deus a quebrá-lo. Contei a Maria numa noite de tempestade, o trovão ribombando sobre o castelo de São Jorge. Eu sei onde ele está. E não está sozinho. Ela desabou, o choro misturando-se à chuva que batia nas janelas. Porquê, João? Porquê me dizes isto agora? Porque te quero quebrada, pensei. Em voz alta, para te libertares. Para voltares para mim de verdade. Ela não voltou. Em vez disso, pegou no carro e foi para o sul, deixando-me com Tomás e uma nota, preciso de tempo. Cuida dele. Eu cuidei. Levei Tomás a Sintra, aos palácios de contos de fadas, contando-lhe histórias de rainhas traídas que se vingavam com veneno nas taças de vinho. Ele ria, inocente, mas eu via o futuro nos seus olhos, um homem marcado, como o pai. Rui ligou-me uma semana depois, o número bloqueado, a voz rouca do uísque. Tu farias isto. Destruíste a minha vida, cabrão. Eu ri, encostado à janela do apartamento, vendo o Tejo prateado ao luar. A tua vida? Tu destruíste a minha primeiro. Agora, desaparece. Ou eu termino o que comecei. Ele desligou, mas eu sabia que não acabara. A vingança era uma maré, subindo devagar, engolindo tudo. E Maria, no meio dela, afogava-se sem saber que eu era o mar. O outono chegou a Lisboa como um manto cinzento,
as folhas das árvores no Parque Eduardo VII a cair como confetes de um funeral. Tomás e eu instalámo-nos na rotina, escola de manhã, futebol no campinho de Alcântara à tarde, jantares de bacalhau à brás que eu cozinhava com as mãos ainda a cheirar a nicotina dos cigarros que fumava escondido. Ele era o meu âncora, o miúdo de cabelos cacheados e riso fácil que me impedia de mergulhar no abismo. Mas à noite, sozinho, o abismo chamava, sussurrando planos em português arcaico, como os fantasmas de Camões. Maria voltou após 2 semanas, magra e oca, os olhos fundos como poços em Évora. Eu vi-o, disse ela, caindo no sofá, o ventre proeminente sob o casaco de lã. Em Lagos. Com ela. Grávida, como eu. As palavras saíram aos soluços, e eu segurei-a, afagando-lhe os cabelos como se fosse ternura, não cálculo. Ele não vale nada, Maria. Tu vales mais. Nós valemos mais. Nós. A palavra era uma armadilha, e ela caiu nela. Voltou para mim de vez, Rui um fantasma exilado no sul, e o apartamento encheu-se de uma paz frágil, como o vidro de uma garrafa de ginja rachado mas inteiro. Eu trabalhava mais, artigos sobre corrupção na Câmara Municipal, usando o meu conhecimento para picar feridas antigas. Ela pintava de novo, azulejos com motivos de sereias traídas, vendendo-os no mercado em Lisboa Factory. Tomás florescia, chamando-me herói, depois de eu o salvar de uma queda na bicicleta junto ao aqueduto das Águas Livres. Mas o veneno corria nas minhas veias. Eu sonhava com o dia do nascimento do bebê, o filho da traição, que Maria agora carregava como uma cruz. Chama-se Leonor, disse ela uma noite, a mão na barriga. Eu sorri, mas por dentro, planeava, o quarto dela seria o meu palco, o berço o altar da revelação. Contactei o Écar novamente, quer e-mails, fotos, tudo do Rui com a amante. As provas chegaram, mensagens sujas, planos de fugir para a Espanha, promessas de abandonar Maria e o filho. Guardei-as num pendrive escondido na gaveta da minha secretária, ao lado do frasco de veneno que nunca usara. Não era morte física que eu queria, era a morte da ilusão. Uma tarde, enquanto Maria estava na aula de artes, levei Tomás ao zoo em Belém, vendo os macacos a brigarem por bananas, e pensei na família como uma jaula, feroz, instintiva, mortal. O parto veio prematuro, numa madrugada de novembro, o vento uivando pelas ruas de Lisboa como lobos do Gerês. Maria acordou a gemer, as águas rompendo como uma represa no Douro, e eu dirigi como um demónio até ao hospital em Alvalade. As contrações vinham em ondas, ela apertando a minha mão até aos ossos doerem, gritando, não me largues, João. Eu não larguei. No bloco de partos, sob as luzes frias, Leonor nasceu, minúscula, rosada, com um choro fraco como o piar de uma gaivota. O médico entregou-me, e eu segurei-a, sentindo o peso leve como uma mentira. Ela é perfeita, murmurou Maria, exausta na cama, os cabelos colados à testa. Eu acenei, mas os olhos dela, verdes, idênticos aos do Rui, traíam-na. Perfeita para ele, pensei. Perfeita para destruir-nos. Nos meses seguintes, a casa transformou-se num circo de fraldas e noites sem dormir. Eu levantava-me para embalar Leonor, cantando fados suaves, estranha forma de vida, enquanto Maria dormia o sono dos justos. Tomás adorava a irmãzinha, beijando-lhe a testa com dedinhos pegajosos de pastéis de nata, perguntando, ela fica conosco para sempre, pai. Para sempre é uma ilusão, filho, respondia eu, mas sorria para disfarçar. Rui ligava ocasionalmente, voz embriagada de um bar em Faro, como está a miúda? Diz à Maria que eu amo-a. Eu desligava sem responder, mas gravava as chamadas, adicionando ao arquivo da destruição. Uma noite, após uma discussão sobre dinheiro, ela queria mais para as pinturas, eu alegava contas da escola de Tomás, ela confessou, eu ainda penso nele, João. Não como amor, mas como erro. O erro. A palavra acendeu o pavio. Naquela semana, enviei as provas para o e-mail dela, anónimo, com o assunto A Verdade que o Mar Não Leva. Ela abriu-as na cozinha, o portátil tremendo nas mãos, as fotos explodindo na ecrã como bombas, Rui com a amante, mensagens prometendo deixar a bruxa de Lisboa. Gritou, um som primal que acordou Leonor, e eu entrei fingindo surpresa. O que é, Maria? Ela atirou o portátil ao chão, cacos de plástico espalhando-se como os fragmentos da nossa vida. Ele. O cabrão. Como pôde?
Chorou nos meus braços, o corpo convulsionando, e eu segurei-a, sussurrando: eu sabia. Eu protejo-te. Mas por dentro, exultava, o primeiro golpe na alma dela, profundo como a garganta do Tejo. Tomás ouviu tudo da porta, os olhos arregalados. A mana é do Rui, mamã. Maria congelou, e eu intervim, levando-o para o quarto com uma história de fadas. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, enquanto Lisboa chovia copiosamente, fiz amor com ela com fúria, penetrando-a como quem reivindica território perdido. Ela respondeu, as unhas cravando-me as costas, gemendo: perdoa-me, João. Eu perdoei, na superfície. No fundo, o ódio crescia, ramificando-se como as raízes de uma oliveira centenária. Comecei a envenenar devagar, comentários casuais sobre homens infiéis merecem o inferno, histórias de amigos cujas mulheres traíram e pagaram com solidão. Ela mudava, tornando-se dependente, cozinhando feijoadas alentejanas para me agradar, vestindo saias que eu gostava, ignorando as chamadas do Rui. Mas eu via o vazio nos olhos dela, o remorso a corroer como ferrugem nas grades do aqueduto. Uma viagem a Porto mudou tudo. Fomos os 4, sim, Leonor no ovo do carrinho, para visitar a minha mãe, viúva e frágil no apartamento em Ribeira. O Douro fluía preguiçoso, vinhas escalando as encostas como veias roxas, e bebemos vinho na mesa dela, contando mentiras sobre família unida. Na cama de hóspedes, Maria virou-se para mim no escuro: quero casar contigo de novo, João. Limpar o passado. Eu aceitei, beijando-a com lábios frios. Mas no dia seguinte, no Cais das Flores, enviei uma mensagem anónima para Rui, coordenadas do motel em Lagos, com aviso: ela sabe tudo. Vem ou perde. Ele veio, claro. Atrás dele, planejava o golpe final. Porto era uma miragem de granito e vinho, as ruas íngremes de Ribeira e quando os nossos passos como ecos de um passado que se recusava a morrer. A minha mãe, com os seus 70 anos enrugados como cascas de sobreiro, abraçava Tomás e Leonor como relíquias, murmurando orações à Virgem de Fátima pela família restaurada. Maria sorria, servindo francesinhas suculentas, mas eu via as sombras, as olhadelas furtivas para o telemóvel, o modo como o seu corpo se encolhia quando o nome Rui surgia em conversas casuais. Regressámos a Lisboa de comboio, o Douro desfocando-se pela janela como um sonho borrado, e o plano cristalizou-se na minha mente. Rui respondera à mensagem: estou a caminho. Vamos resolver isto. Resoluto. Eu ri, imaginando-o devorar quilómetros no seu carro enferrujado, o Algarve a ficar para trás como uma crosta de sal. Ele chegaria em 2 dias, e eu estaria pronto. Preparei o terreno com subtileza, como um chefe alentejano a temperar um ensopado de borrego. Convidei amigos para um jantar em casa, o Zé, repórter no Expresso, e a Ana, pintora que Maria admirava, enchendo a mesa com petiscos do mar, percebes, ameijoas bolhão pato, vinhos de colares. A conversa fluía como o Tejo em maré alta, risos misturando-se ao tilintar de copos, mas eu dirigia a histórias de traições famosas, como o caso do político de Setúbal que perdeu tudo por uma amante. Maria ria nervosamente, o vinho curando-lhe as faces, enquanto Leonor dormia no berço ao lado. Traição é como o fado, disse eu, erguendo o copo. Dói, mas define-nos. Os olhares cruzaram-se, e naquela noite, após os convidados irem, ela confrontou-me na cozinha, os pratos sujos empilhados como ruínas romanas. Por que isso tudo, João? Sente-se ainda raiva? Eu aproximei-me, limpando uma mancha de molho do seu queixo com o polegar. Raiva? Não, amor. Justiça. Rui chegou numa manhã de neblina, o carro estacionando irregularmente em frente ao prédio. Eu via da janela, o coração acelerando como elétrico na chuva. Ele era o mesmo, barba por fazer, olhos injetados, uma garrafa de cerveja Sagres na mão como cetro de um rei de posto. Tocou à campainha, e Maria atendeu, o rosto pálido como o mármore de Belém. Tu? Aqui? Sai. Ele empurrou a porta, a voz um rugido rouco, temos de falar. Pelo bebé. Pela nós. Eu saí do quarto, fingindo surpresa, mas com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem-vindo ao circo, Rui. Entra. O espetáculo está a começar. A sala tornou-se serena. Tomás e Leonor no quarto com a minha mãe, que eu chamara como álibi, e nós 3 num triângulo de ódio, Maria no sofá,
as mãos protetoras no ventre residual, Rui de pé, os punhos cerrados, eu na cadeira, calmo como um padre na confissão. O que queres? Perguntei. Ele cuspiu, a minha família. Tu envenenaste tudo, com os teus leaks e mentiras. Ela é minha. Maria gritou, tua. Tu fodes outra em Lagos e dizes isso. As palavras voaram, acusações como flechas, ele jurando inocência, ela revelando as fotos, eu assistindo, intervindo com calma, calculada. O clímax veio quando Rui avançou para mim, o punho erguido como um martelo. Eu desviei-me, e ele tropeçou na mesa, derrubando o vaso de azulejos que ela pintara, cacos azuis espalhando-se como o céu partido de Lisboa. Pai! Mãe! Gritou Tomás da porta, os olhos cheios de terror. O miúdo correu para Maria, e algo quebrou em mim, não com paixão, mas fúria pura. Empurrei Rui contra a parede, o antebraço na sua garganta, sentindo o pulsar da carótida como um tambor de guerra. Toca na minha família outra vez, e eu mato-te. Devagar. Ele engasgou, os olhos esbugalhados, e Maria puxou-me, para, João. Ele não vale isso. Soltei-o, e ele saiu cambaleando, murmurando, vão arder todos. A casa ficou em silêncio, o ar pesado como após um terremoto. Naquela noite, Maria veio para a cama cedo, o corpo tremendo contra o meu. Obrigada por me protegeres, sussurrou. Fizemos amor devagar, explorando corpos familiares como mapas antigos, mas o meu prazer era amargo, tingido de triunfo. Ao amanhecer, ela adormeceu, e eu levantei-me, pegando no telefone. Liguei para o detetive, acaba com ele. Algo definitivo, mas limpo. O definitivo veio dias depois. Um acidente encenado no Algarve, o carro de Rui a despencar uma ravina perto de Sagres, o corpo irreconhecível no hospital de Faro. Morto no local, disse o relatório. Maria desabou ao ouvir, chorando por horas, Leonor ao peito como âncora. Ele era o pai dela, soluçava. Eu segurei-as, o viúvo vingado, murmurando, agora estamos livres. Mas a liberdade era ilusão. O luto dela transformou-se em paranoia, olhares para mim como se eu fosse um monstro, perguntas sussurradas sobre o que realmente aconteceu. Eu negava, com beijos e promessas, mas o abismo abria-se. Tomás, sensível como um poeta de Coimbra, desenhava casas partidas, perguntando, o Rui foi para o céu, pai. O inferno, filho, pensei, mas disse, para um lugar melhor. Enviei o pendrive para a polícia anónima, provas dos subornos de Rui, ligando a uma rede maior. O escândalo explodiu nos jornais, canalizador morto em acidente envolvido em corrupção, e Maria leu, os olhos vazios. Coincidência, disse eu. Ela acenou, mas a dúvida plantou-se, crescendo como era nas paredes de Alfama. Uma noite, após um jantar de cataplana em casa de amigos no Chiado, ela confrontou-me na rua, a chuva fina molhando-nos como lágrimas do céu. Foste tu, não foste. O leak, o acidente. Tudo. Eu parei, o Tejo negro ao lado, e olhei-a nos olhos. E se fosse? Merecia, Maria. Por ti. Por nós. Ela recuou, o horror no rosto como uma máscara de comédia trágica. Monstro. Correu para casa, trancando a porta, e eu fiquei ali, a chuva lavando o pecado, sabendo que o próximo ato seria o dela, ou o meu. O inverno de Lisboa é um amante cruel, o vento do norte chicoteando as ruas como flagelos medievais, o Tejo gelado refletindo luzes trêmulas como almas penadas. A casa em Bairro Alto tornou-se prisão. Maria evitava-me, dormindo no sofá com Leonor, cozinhando refeições silenciosas de sopa de couve e batata. Tomás sentia a tensão, tornando-se quieto, os desenhos agora sombras escuras de homens a cair de penhascos. Eu trabalhava febrilmente, artigos sobre justiça poética em escândalos locais, cada palavra uma catarse disfarçada. Ela não me confrontou mais, mas o silêncio era acusação. Eu via-o nos olhares dela ao passar o sal na mesa, no modo como trancava o quarto à noite. O remorso. Não, era medo, medo do homem em que eu me tornara, o vingador que afiara a alma na bigorna da traição. Mas eu não parava, o momentum da vingança era uma corrente, arrastando-me para o mar. Descobri o diário dela numa tarde de folga, escondido atrás de latas de tinta na prateleira da cozinha. As páginas eram um vórtice de confissões, João sabe.
Eu vejo nos olhos dele, frios como o aço de uma navalha. O Rui morreu por minha culpa, e agora temo pelo meu coração. Li até ao fim, o pulso acelerando, e fechei com cuidado, como quem sela um testamento. Ela sofria, e isso era o meu bálsamo, o sofrimento dela espelhando o meu de 2 anos atrás, amplificado pela maternidade, pela culpa. Planeei o próximo passo com precisão cirúrgica, uma viagem a Sintra, pretextando um fim de semana romântico para reconstruir. Aluguei uma casa nas encostas, perto da Quinta da Regaleira, com jardins labirínticos e poços iniciáticos que pareciam portais para o submundo. Vamos curar-nos, disse eu, embalando-a num abraço que cheirava a lavanda e mentira. Ela acenou, frágil como porcelana rachada, e partimos ao amanhecer, Tomás e Leonor entregues à minha mãe Alfama. A viagem foi tensa, o carro serpenteando pelas curvas da A5, o Atlântico à esquerda rugindo promessas de afogamento. Em Sintra, o ar era místico, neblina abraçando os palácios como véus de noivas fantasmas. A casa era um sonho gótico, paredes de pedra cobertas de era, uma lareira crepitante, garrafas de ginginha envelhecida na cave. Fizemos amor na primeira noite, devagar sob lençóis de linho, os corpos redescobrindo ritmos antigos. Eu amo-te, murmurou ela, e eu respondi, mas o amor era veneno agora, doce e letal. No segundo dia, levei-a ao poço iniciático da Regaleira, descendo as escadas espirais de pedra musgosa, a escuridão engolindo-nos como o ventre da terra. Aqui, os segredos são enterrados, disse eu, a voz e quando. Ela apertou a minha mão, o pavor misturado com excitação. O que queres dizer, João? Parei no fundo, a luz filtrando-se como raios divinos, e tirei o pendrive do bolso. A verdade toda. Mostrei-lhe as gravações, as chamadas de Rui, os planos que eu orquestrara, o acidente comprado com contactos sombrios no sul. Ela recuou contra a parede úmida, o rosto contorcido em horror. Assassino. Tu mataste-o. As palavras ecoaram, multiplicando-se na câmara subterrânea. Eu avancei, a voz baixa, não o matei. O destino o fez. Eu só guiei. Ela gritou, o som primal reverberando como um lamento de Banshee, e correu escada acima, as saias esvoaçando como asas quebradas. Seguia-a, o coração um tambor de guerra, emergindo na luz difusa do jardim. Ela caiu de joelhos na relva molhada, soluçando, porquê? Eu confessei tudo no divórcio. Paguei com a alma. A alma não basta, respondi, ajoelhando-me ao lado dela, o cheiro de terra e chuva enchendo-nos. Queria que sentisses o que eu senti, o vazio, a traição a corroer como ácidos nas veias. Ela olhou-me, os olhos verdes turvos de lágrimas, e por um momento, vi a Maria de outrora, vulnerável, humana. E agora? O que queres de mim? Vingança completa, disse eu. Deixa-me ser o pai de Leonor. Esquece o Rui. Casa comigo de novo, e enterra isto no poço. Ela hesitou, o corpo tremendo, mas acenou. Por Tomás. Por ela. Beijámo-nos ali, na relva de Sintra, um beijo salgado de lágrimas e loucura, selando um pacto demoníaco. Regressámos a Lisboa mudados, ela, submissa, cozinhando com fervor, pintando quadros de poços escuros, eu, vitorioso mas oco, escrevendo artigos que ninguém lia. O casamento foi discreto, numa capela em Mafra, com poucos convidados e um padre cético. Juntos na saúde e na doença, jurámos, mas a doença já nos consumia. Leonor crescia, risonha e curiosa, chamando-me papá com dentinhos de leite, e Tomás protegia-a como um cavaleiro minhoto. Mas as noites traziam pesadelos, Maria acordando a gritar, assassino, eu consolando-a com mentiras. O ódio mutava, tornando-se codependência, ela precisava do meu perdão, eu da sua submissão. Então, o erro, um e-mail não apagado, visto por ela no meu portátil. Provas do pagamento ao motorista, no Algarve. Ela fugiu nessa noite, levando as crianças para a casa da mãe em Coimbra, deixando uma nota, não me encontres. A traição acaba aqui. Eu encontrei, claro. Dirigi para o norte sob chuva torrencial, o Mondego rugindo como um deus vingado. Bati à porta à meia-noite, e ela abriu, pálida, as crianças dormindo atrás. Volta, disse eu. Ou eu conto tudo à polícia. Sobre o Rui. Sobre nós.
Ela cedeu, os olhos vazios, e regressámos como fantasmas. Mas o ciclo quebrara, o amor era cinzas agora. A primavera irrompeu em Lisboa como uma revolta, jacarandás roxos florescendo nas avenidas, o sol aquecendo as pedras do chiado como promessas de renascimento. Mas na nossa casa, o renascimento era farsa. Maria movia-se como uma sombra, sorrindo para as crianças mas evitando o meu toque, cozinhando pratos insípidos de arroz de marisco que ninguém terminava. Eu escrevia furiosamente, um livro sobre traições portuguesas, de Inês a escândalos modernos, canalizando o veneno em páginas que queimavam os dedos. Tomás, aos 10 anos agora, sentia o fedor da podridão. Vocês brigam como nos desenhos animados, mas sem graça, disse ele uma tarde, chutando uma bola contra a parede do apartamento. Leonor, com 3 anos, repetia papá mau, em Ecos Inocentes, e eu via o legado, crianças marcadas pela guerra dos adultos, como cicatrizes nas falésias da Rábida. O clímax veio numa noite de São João, as ruas de Alfama vivas com martelos e sardinhas assadas, o ar espesso de manjerico e fogueiras. Convidei amigos para a festa, o Zé e a Ana outra vez, enchendo a varanda com vinho de Bucelas e petiscos de morcela. Maria vestira-se para a ocasião, um vestido vermelho como o de uma tourista em Óbidos, mas os olhos dela eram poços de desespero. Bebia demais, rindo alto demais, e eu via o plano final desenhar-se, a confissão pública, a queda total. À meia-noite, quando os fogos explodiam sobre o Tejo como estrelas moribundas, ergui o copo na varanda lotada. A família, disse eu, a voz alta sobre o rumor da multidão. É o que nos define. Mesmo quando trai. Os olhares viraram-se, e Maria congelou, o copo tremendo na mão. João, murmurou, mas eu continuei, a fúria transbordando como vinho derramado. Eu traí o meu casamento. Não. Ela sim. Com ele, o Rui, que agora apodrece no inferno que eu criei. O silêncio caiu como uma mortalha, os amigos boquiabertos, o cheiro de sardinha misturando-se ao de escândalo. Maria gritou, para. És louco. Mas eu não parei, despejando tudo, a traição, o plano, o acidente, o poço de Sintra. As palavras fluíam como o Tejo em cheia, arrastando segredos para a luz. Ela atacou-me, as unhas cravando o meu rosto, sangue quente escorrendo como vinho tinto. Assassino. Ele matou o pai dela. Os amigos intervieram, o Zé puxando-a, a Ana chamando a polícia pelo telemóvel. Tomás correu da cozinha, os olhos horrorizados, pai. É verdade. Eu ajoelhei-me, abraçando-o, mas ele recuou, o miúdo que eu criara agora um estranho. A polícia chegou com sirenes cortando a noite de festa, algemas frias nos pulsos, o cheiro de borracha queimada misturando-se ao de fogueiras. Maria testemunhou tudo, a voz quebrada na esquadra de Alfama, ele planeou. Confessou-me em Sintra. O juiz em Lisboa, semanas depois, ouviu as gravações, viu as provas que eu mesmo plantara, ironia cruel. Prisão perpétua por homicídio, corrupção de testemunhas, o pacote completo. Na cela de Évora, as paredes de pedra ecoam os meus pensamentos como um fado eterno. Escrevo cartas para Tomás, que Maria lê primeiro, censurando linhas de amor com tesoura afiada. Leonor crescerá sem mim, chamando papá ao outro, e o ciclo continua, traição gerando ódio, ódio gerando mais traição. Mas na quietude da cela, com o sol poente tingindo o alentejo de ouro, eu sorrio. A vingança foi completa, ela vive na culpa, eu na infâmia eterna. Lisboa continua, o Tejo flui indiferente, e eu, o narrador quebrado, encontro paz no caos que criei. Porque no fim, a traição que nunca acaba é a nossa própria alma, traiçoeira, humana, inescapável.